Olá, aqui quem fala é Paulo May, médico do Departamento Científico de Sono da Academia Brasileira de Neurologia. Sejam bem-vindos ao podcast Sonilóquios. Esse podcast tem como objetivo trazer informações práticas em medicina do sono para médicos, especialistas ou não em medicina do sono, para que possam prover melhores cuidados a seus pacientes. Nessa semana, converso com o Dr. Geraldo Riso, neurologista do Rio Grande do Sul, sobre um trabalho publicado sob sua coordenação, na qual foi analisado o comportamento do marcador de transportador de dopamina em cintilografia cerebral em pacientes com transtorno comportamental do sono REM idiopático. Mais à frente tem uma conversa com Ana Braga, bióloga e mestre pela UERJ, e a doutora Arlete Moura, psiquiatra, ambas ativistas da Associação de Pessoas com Narcolepsia e Hipersonia Idiopática, ABRANHE, falando sobre as conquistas e desafios atuais para essas patologias no Brasil. Desejo a todos um bom episódio. E hoje nós conversamos com o Dr. Geraldo Riso, médico do sono do Rio Grande do Sul. Ele escreveu um artigo bastante interessante. Dr. Geraldo, eu vou fazer uma tradução livre, né? Mas seria a aplicação do SPECT de Trodat, da proteína transportadora de dopamina, em pacientes com transtorno do sono REM idiopático, né? Que o senhor escreveu. E chama atenção quanto às alterações desse marcador cintilográfico em pacientes com o transtorno comportamental do sono REM, né, que é uma entidade que isso, e essa seria a minha primeira pergunta. O transtorno do sono REM, né, a gente fala menos dele do que outras doenças do sono, insônia, apneia. O senhor considera ele uma entidade rara ou ela é mais comum e a gente não diagnostica, portanto é subdiagnosticada? Na verdade, ela é subdiagnosticada. Eu não sei se a gente pode chamar de rara. Ela atinge... São poucos os estudos de prevalência do transtorno comportamental do sono REM. Mas bastante importante foi feito há alguns anos atrás, não muito tempo, recente, 2017. Esse estudo foi do Hypnolaus, lá da Suíça. Então é um estudo grande, é um estudo populacional grande, e ele mostrou que na população de meia idade, vamos dizer assim, nós diríamos adultos idosos, né, depois de 60, que aqui no Brasil os idosos depois de 60, a prevalência desse transtorno era de 1,06%. Ou seja, não é raro, mas também não é uma entidade frequente. Você, comparando, por exemplo, com pernas inquietas, né? A prevalência de pernas inquietas é de 3 a 10%, e é também bastante frequente, também muito frequentemente subdiagnosticada, assim como o transtorno comportamental. Então, eu diria que não é rara e é sem dúvida, subdiagnosticada. Por quê? Porque é muitas vezes confundida com pesadelos, com agitação. Muitas vezes são idosos que moram sozinhos, né? ou residem numa clínica geriátrica, são medicados por agitação. Então, as pessoas não têm ideia do que se passa, né? Agora, quando é um casal, né, então é mais fácil a esposa ou o esposo dizer, olha, ele está me agredindo durante a noite, ou ele caiu da cama 2 vezes, ou assim por diante. Então, eu diria que é uma entidade não muito rara e que, sem dúvida, é subdiagnosticada devido às condições da própria doença, né? Aproveitando o gancho que o senhor falou, a gente tem algumas impressões de alguns autores que é até mais difícil diagnosticar em mulheres porque as mulheres são menos agressivas no sono, né? O senhor tem essa impressão, essa mesma sensação? Nesse estudo que eu comentei com você, Paulo, ele não há diferença entre homens e mulheres na prevalência. Mas tem vários estudos mostrando que o papel no homem é bem diferente em termos de ser mais agressivo do que o da mulher. E não se sabe por quê. Não se sabe por quê.
mas realmente existe esses estudos mostrando que a clínica do transtorno comportamental no homem é diferente da mulher. Mas em termos de prevalência, nesse estudo que eu comentei, não há prevalência de ter mais homens do que mulheres, né? Bom, a gente sabe também da associação do transtorno comportamental do REM. O senhor já mencionou, a população geralmente é mais velha e também está associado a uma maior chance do desenvolvimento das alfa-sinucleinopatias, especialmente Parkinson, mas também a atrofia de múltiplos sistemas, a PSP. Então, para quem não está familiarizado com o tema, o senhor poderia brevemente explicar mais sobre essa associação? Bom, essas doenças neurodegenerativas que você mencionou, principalmente a doença de Parkinson, obviamente é uma entidade essencialmente clínica, né? Clínica. Mas o que tem se visto é que esse transtorno de sono que nós estamos abordando, o transtorno comportamental do sono REM, num estudo bem mais antigo, mas que ficou famoso, um dos estudos mais citados, de Schenck e Mahaut, ele mostrou que os indivíduos com essa doença tinham uma chance de desenvolver uma doença neurodegenerativa deste tipo, Parkinson ou atrofia de múltiplos sistemas, ou até, quando eles viram também a possibilidade de Alzheimer, havia essa chance aumentada em relação à expectativa que a gente tinha. Então, havia uma relação de transtorno comportamental num momento e anos depois o aparecimento de uma sinucleinopatia como mais comumente a gente vê com o Parkinson e MSA, atrofia de múltiplos sistemas. Bom, mas e depois desse trabalho, vários outros trabalhos foram feitos e se viu que essa prevalência ou esse aparecimento dessa nova entidade neurodegenerativa era cada vez maior. Hoje nós temos trabalhos mostrando de quase 90% dos pacientes que apresentam transtorno idiopático, transtorno comportamental, desenvolverem uma doença deste tipo 5 a 10 anos depois. Então a gente acha que a partir daí, o transtorno comportamental foi considerado um marcador de sinucleinopatia, um biomarcador. Então, indivíduos com essa doença tinham maior propensão a desenvolver uma sinucleinopatia. Se junta um pouco a perda do olfato, a hipotensão postural, às vezes precoce, né? Como marcadores precoces, né? São outros marcadores, sem dúvida, são outros marcadores. Nesse sentido dos marcadores, as doenças degenerativas, em geral, em neurologia, elas são complicadas porque a gente está começando a entender alguns marcadores, né? Então, a gente começou a ter acesso no Brasil ao Trodat, né? Então, o senhor pode explicar um pouquinho para o público no que ele melhorou o diagnóstico, no que consiste o Trodat, que o pessoal fala tanto para doenças neurodegenerativas em cintilografia? Claro. Bom, eu comecei te dizendo que a doença de Parkinson o diagnóstico é essencialmente clínico, tá? Mas nós sabemos que uma das características da doença de Parkinson é a perda ou a falta de um neurotransmissor chamado dopamina, né? Então, na fase pré-clínica, nós temos hoje a possibilidade de diagnosticar precocemente e até confirmar por neuroimagem funcional, né? E por cintilografia com este traçador chamado Trodat, que se liga, então, de uma forma seletiva aos transportadores de dopamina pré-sinápticos, que estão no estriado. Então, o transportador é apelidado, a sigla em inglês, de DAT, D-A-T, certo? Bom, a perda desses transportadores, ela tem correspondência com a perda dos neurônios dopaminérgicos do núcleo nigroestriatal, tá? Então, isto pode ser demonstrado de uma forma muito sensível neste SPECT, nessa cintilografia com Trodat, mesmo nas fases muito iniciais da doença.
Então, a redução da densidade dos DAT está associada com gravidade e progressão da doença de Parkinson. E, por outro lado, as imagens normais praticamente afastam essa hipótese de Parkinson. Então, o TRODAT é chamado um radiotraçador. Existem diversos métodos de obtenção dessas imagens funcionais utilizando radiotraçadores variáveis. A principal diferença entre eles se dá pela maior ou menor resolução de imagem e também pela sua ligação com receptores específicos, como eu disse, podendo ser ou pré, como é o caso do TRODAT, ou pós-sinápticos, né? Então, os métodos, apesar de variados e de utilizarem diferentes substâncias ou radiotraçadores, eles podem ser igualmente eficazes. O TRODAT, que é esse radiotraçador, TRODAT1, ele é um análogo da cocaína e ele se liga no transportador DAT, no transportador de dopamina, na neurônia dos neurônios pré-sinápticos, e ele é identificado, qualificado, quantificado melhor, não qualificado, quantificado através do uso do tecnésio 99. Então, essa substância, então, a gente diz que o TRODAT, que nós fazemos aqui no nosso meio, usa o tecnésio, um outro traçador para se ligar a esses neurônios que nós estudamos. Então, o TRODAT é basicamente isso, é um método, né, de imagem que a gente tem, onde nós temos níveis de captação do receptor da dopamina. Perfeito. Nesse estudo que o senhor publicou, o senhor partiu de um pool de 58 pacientes que tinham transtorno comportamental do REM, pelo que eu vi. Foram excluídos os que tinham sinal de parkinsonismo e os que tinham uso de antidepressivos, que pudessem mexer com dopamina de alguma forma. E aí, no final, 6 homens foram submetidos ao SPECT com TRODAT, que até então era muito mais conhecido pelo uso no Parkinson per se, né? E o senhor usou, então, nesses homens com transtorno do REM puro, sem outras doenças. Quais foram os principais achados que vocês observaram? Então, você comentou, é bom salientar que existe transtorno comportamental do sono REM muito comumente associado a antidepressivos, né? Ou quando o paciente já tem uma doença neurodegenerativa do tipo Parkinson, ou um parkinsonismo. Então, a gente procurou afastar para ficar com o transtorno idiopático, né? Então aí sobraram esses indivíduos, né? De um total maior que a gente tinha, nós tínhamos, eram 58, né, pacientes, e ficaram só 6, né? A maioria, não todos eram do sexo masculino, não era a maioria, estou me lembrando, todos eram do sexo todos masculino. Homens. E o que nós vimos? Que ao serem submetidos ao TRODAT, eles tinham, então, uma redução bilateral da captação dos traçadores DAT, né, no núcleo estriado, nesta imagem da cintilografia. Então, sugerindo, então, um parkinsonismo latente, né? Então, o que a gente viu ou continua vendo? Acompanhando esses indivíduos para ver se eles desenvolvem esse parkinsonismo tão comentado na literatura, né? Então, basicamente, nós estamos acompanhando esses pacientes e, até o momento, o trabalho foi publicado em 2018, quer dizer, seria a partir daí que a gente começa a perceber alguma coisa. Até agora, eu tenho um dos pacientes, que eu posso te adiantar, que está apresentando déficits cognitivos, ou seja, não é a doença de Alzheimer, quando a gente pensa em déficit cognitivo, a doença de Alzheimer não é uma doença que nós relacionamos com sinucleinopatia, e sim com uma amiloidopatia, né? Então, não sugere que os indivíduos com transtorno comportamental possam desenvolver doença de Alzheimer. Mas também, nada exclui que o indivíduo possa, que é uma das demências tão
comuns, a mais comum de todas, né, que o indivíduo, ao envelhecer, começa a desenvolver sinais demenciais. Mas até agora, nenhum dos 6 apresentaram um quadro parkinsoniano mais gritante ou mais saliente. Perfeito. Doutor Geraldo, então os dados do estudo estão bem claros, então eu vou fazer, na verdade, 2 perguntas em uma, né? Primeiro, se existem alguns próximos passos dessa pesquisa, o que o senhor acha que seriam, naturalmente, as próximas perguntas a serem respondidas por novos estudos nessa linha, né? E também para os clínicos que estão ouvindo a gente, o que o senhor gostaria de deixar como mensagem, né? Qual que seria a aplicabilidade do seu estudo na prática clínica neurológica? Muito bem. Em relação à primeira parte da pergunta, eu diria o seguinte: eu acho que, modestamente, a minha ideia é acompanhar esses pacientes e aumentar o N. Basicamente, de uma forma bem objetiva, aumentar o N para poder fazer uma pesquisa maior e acompanhar esses que eu já tenho para ver como vai ser essa evolução, se ela condiz com a literatura, pelo menos com a minha experiência com a literatura. Com relação ao que eu gostaria de deixar aos clínicos que estão nos escutando, eu diria o seguinte: assim como outros tantos transtornos de sono, ou quase todos os transtornos de sono, eles precisam, para serem diagnosticados, de um questionamento, de uma anamnese. Então, a mesma coisa com entidades mais frequentes, como pernas inquietas, ou mesmo a apneia do sono, que é tão frequente, nós temos que perguntar, mas o seu marido, ou a senhora, ou o senhor roncam, né? Porque às vezes o paciente não conta. Então, a mesma coisa, você dorme bem? É uma pergunta tão simples, mas que os clínicos pouco fazem. Você dorme bem? E aí vem uma multidão de queixas relacionadas ao sono. Então, com relação ao transtorno comportamental do sono REM, que foi o foco do nosso estudo, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: primeiro, tem que perguntar, porque hoje o diagnóstico não necessita necessariamente da polissonografia. Você vai ver que um paciente que vem com acompanhante, ou o homem ou a mulher, você perguntar se ele cai da cama, se ele grita de noite, se ele fala sozinho, são coisas assim, perguntas simples para diagnosticar, então, um transtorno comportamental. Então, não necessariamente nós precisamos hoje da polissonografia. A segunda etapa é que, uma vez diagnosticado, nós temos o primário, né, que é o que não tem uma causa absoluta, e aí a prevalência grande tem que ser observado de doença de Parkinson ou outras patologias parkinsonianas, mas a possibilidade de tratar esse transtorno retirando um antidepressivo, retirando um antipsicótico, alguma causa bem aparente do transtorno comportamental. Então, para o clínico, eu deixaria essa mensagem. Primeiro, faça uma boa anamnese. Segundo, em encontrando o diagnóstico, acompanhe esse paciente. Não necessariamente com o Trodat, como a gente fez, mas acompanhe com consultas, porque vocês vejam, quem está nos escutando, eu sou neurologista, mas eu acho que o cliente nosso de medicina do sono, ele não é um cliente muito fiel, não. Muito diferente do cliente com Parkinson, com epilepsia, com enxaqueca, ele não é fiel. Então, se você faz um bom vínculo, você vai conseguir acompanhá-lo. Do contrário, você vai perder esse paciente e não vai saber o que aconteceu. Então, essa seria a minha mensagem aos clínicos para ou seja, o foco seria a clínica bem feita, a anamnese bem feita, e não ficar pedindo o Trodat para pacientes com esses sintomas. Não faria sentido pedir para todos, né? Perfeitamente. Bom, eu acho que ficou bem claro sobre a pesquisa, sobre os dados, né? Aguardamos aí essas informações, inclusive dos grupos internacionais. Então, professor Geraldo, mais uma vez, obrigado pela participação. Já está convidado para próximas discussões sobre o tema, e até uma próxima. Muito obrigado pela oportunidade, Paulo, e parabéns por esse projeto, né, que eu acho que vai ser muito interessante para aqueles que estão começando. Bom, gente, eu estou aqui então
com a Ana Braga e a Arlete Moura. A Ana Braga é uma pessoa com narcolepsia e ela é presidente e uma das fundadoras da ABRAM, que é a Associação Brasileira de Narcolepsia e Hipersonia Idiopática. E a Arlete Moura, ela é colega médica de formação, psiquiatra, médica do trabalho, mas hoje 100% dedicada também à participação e divulgação da narcolepsia e da hipersonia idiopática, que são duas doenças que são ainda pouco faladas e ainda geram muito desconhecimento. Então, meninas, eu queria saber um pouquinho de vocês, como que foi fundar essa associação, que é tão importante, já teve várias conquistas, né, que vocês falassem um pouquinho da fundação, dos projetos que foram já exitosos, os que vocês têm agora futuramente. Contem um pouquinho para mim. Se quiser, Ana, comece e eu passo depois o bastão aí para a Arlete. Tá, a associação, ela acontece, né, justamente dessa falta de informação e a invisibilidade e do fato do sono não ser considerado uma doença. Então, a gente chega no consultório, na clínica, né, da família, na atenção primária e fala para o médico, qualquer um, né, independente se o médico é da rede privada ou da rede pública, doutor, eu estou com muito sono. E esse sono não é levado em consideração porque todo mundo dorme. E aí, muitas vezes, a gente sai pior do que entrou, porque a gente foi buscar um apoio, uma ajuda por um sono que a gente não sabe nem o que é, mas que atrapalha a nossa vida em todos os momentos. É estudando, é no trabalho, e a gente também demora a buscar ajuda, porque a gente não sabe que o sono é um problema, que o sono é uma questão de saúde. Então, a pessoa só busca ajuda para problemas de sono quando ele está causando um transtorno muito grande no trabalho ou na escola, né? Na faculdade, e aí a pessoa vai buscar ajuda médica. E aí a gente chega lá e não encontra essa ajuda. 12 anos foi o tempo que demorou o meu diagnóstico, e quando veio o meu diagnóstico, eu não encontrava informação sobre como as pessoas viviam, porque esse é o nosso, como eu diria, a gente tem esse enfoque, né? Como se vive com essa doença, onde estão as pessoas, e aí a pessoa se sente só. Porque eu era a única pessoa que sentia esse sono, ninguém nunca tinha ouvido falar. E aí você começa a ser excluído, vai a médico, vai aqui, vai ali, e acaba se isolando. E a gente lia os artigos, eu, pelo menos, que sou mais ligada à área biomédica, eu li os artigos e não via saída, não via solução. Ou os artigos começavam a dizer que a gente tinha uma vida quase normal, que a gente não encontrava. E aí já existia um grupo no Facebook, ele migrou para o WhatsApp, e dali a gente transformou isso em realidade, juntando um grupo e formando uma associação sem saber nada. A gente só sabia que queria ter voz, a gente precisava falar, né? A necessidade tão grande de informação e das pessoas que hoje a gente atende o Brasil inteiro e a gente tem voz, e a coisa aconteceu por quê? Porque existe uma necessidade mesmo de que o sono seja visto como um problema de saúde e que a gente tenha visibilidade. E é um trabalho, né, Arlete, muito grande, porque a gente tem que começar a educar do médico que você vai muitas vezes, até o colega de trabalho, o colega da escola, o professor. É uma luta de inclusão, de visibilidade. E a aceitação dos médicos, graças a Deus, a gente não, apesar do Brasil não ter, né, essa cultura de aceitar a voz do paciente,
graças a Deus, a gente encontrou médicos que nos acompanham, que nos dão todo o suporte científico, técnico. Então, não é uma associação que briga, que veio para brigar, que o médico está errado, nada disso. É uma associação que veio para dizer, olha, nós existimos e aqui tem alguém que pode validar as minhas palavras com competência técnica, com experiência, e assim a gente conseguiu se sentir pessoas novamente, sabe? A dignidade volta quando você tem condições de falar, olha, tudo bem, você não acredita em mim? Tem alguém aqui do meu lado que entende isso e que vai validar o que eu estou te falando. Esse é o papel da associação. E você, Arlete, também tem uma experiência bem pessoal mesmo com esse quadro, né? Você gostaria de falar um pouquinho? Você também, até como da parte médica, você tinha conhecimento da narcolepsia? Você sabia antes de ter esse contato mais pessoal? Conta um pouco para a gente. Eu tenho um filho, atualmente ele tem 36 anos, e desde adolescente ele tinha, né, problemas de sono, não tinha horário para dormir e se sentia mal, e aí ele foi tratado desse tempo todo com psiquiatra, com neurologista. O neurologista falou que ele não tinha nada, mas a psiquiatra acompanhou muito tempo, e, enfim, dizia que era depressão, e aí, né, e ele foi indo e não melhorava, e ele foi piorando. Quando ele chegou com 30 anos, ele começou a piorar muito, né? Foi piorando, e quando chegou na pandemia, que foi em 2022, né? Ele piorou muito. Aí teve um dia que ele não passou uns 3 dias sem conseguir levantar da cama, cansado, não conseguia fazer ginástica, não conseguia, né? E aí eu tinha ouvido falar na faculdade, mas não era uma coisa que eu imaginei que fosse narcolepsia, né? Para mim, e todos os médicos que cuidaram dele, clínico, neurologista, psiquiatra, ninguém nunca nem pensou em narcolepsia, até porque ele não tem um quadro assim muito típico, que ele não cai dormindo assim, como nem tem emoção, cai dormindo, não. Isso, eventos catapléticos, né? A cataplexia dele é diferente, ele tem muito cansaço, fraqueza muscular, aí ele senta, ele já sabe que ele está cansado, ele vai sentando e fica quieto, e dor no corpo, e aí ninguém sabia, nem eu, né? E aí ele mesmo, um dia, porque ele pesquisando, né, o que ele querendo descobrir o que ele tinha, ele mesmo pesquisando, um dia ele chegou para mim e falou, mãe, eu tenho narcolepsia. Aí eu falei, mas não é assim característico, né? Até porque o queixa principal dele não era sono. Cansaço, fraqueza muscular, dificuldade para sair de casa. Aí ele falou, vamos fazer o teste da hipocretina, que é o padrão. Tanto que ele tinha feito uma polissonografia antes, que não deu nada, ninguém pediu teste de latências múltiplas. Latências, sim. Não. Aí quando ele falou isso, eu falei, bom, faz sentido, né? E aí eu pedi o teste da hipocretina para ele, e ele fez, e realmente ele tem uma hipocretina muito baixa, né? Irmão, inclusive o tipo 1, né? Que é o mais comum, e que é interessante vocês falarem isso, porque ambas as situações, né, eles estavam tendo dificuldades de diagnóstico até com a comunidade médica. Sim. E eu lembro que tinha um professor em medicina do sono que ele falava isso, né, que a sociedade encara o insônia como um coitado, e a pessoa dormidora longa, entre aspas, aqui, aqui a gente está falando de um dormidor longo, mas quem dorme demais como um vagabundo, né, um preguiçoso, vagabundo, não quer trabalhar. A mãe passa a mão na cabeça dele. A mãe passa a mão, mas a sociedade não entende, né, Ana? Não. E nem os médicos no começo, que você falou. Nossa, eu fui a um médico que ele olhou para mim e falou, olha, vou te dar cardiologista, né? Porque eu tô com sono, tô com a pressão baixa. Tá com a pressão baixa. E aí ele falou, vou dar 3 dias para você ficar em casa dormindo, descansando. Você imagina que o sono... quisesse, né? Assim, ela está aqui pelo atestado, pelo... Isso, assim, tá de caosinho comigo e tudo mais. E a gente tem até uma
uma médica no grupo que ela disse que um professor dela, ela, quando estava fazendo medicina, um professor consultou ela, que é a Andrea Welter, e o professor falou, olha, tem uma doença aí, narcolepsia, mas é tão rara, que você não tem, não. Então, você imagina isso, né, doutor? Se a gente chega numa clínica pelo SUS, pobre, né, uma mulher negra que eu sou, que as pessoas não estão me vendo, mas eu sou uma mulher negra, e aí, vindo de uma família pobre, chega lá naquele lugarzinho no interior, que as pessoas estão acostumadas a trabalhar, e falar para o médico, olha, doutor, estou com sono. Ele vai o quê? Vai rir da minha cara, acha preguiçoso mesmo. É isso que acontece, né? Então, a gente tem esse problema de validar a nossa fala e que os médicos saibam, porque, independente do que a gente sinta, eles sempre levam para o lado que eles sabem. E se o médico falou, se o doutor que estudou falou que você não tem sono, que aquilo não é uma doença, né? Que, assim, que esse sono não é isso tudo, a mãe vai acreditar, porque a minha mãe acredita no médico, porque o médico estudou para isso. E aí o meu sono deixa de ser validado, a minha dor deixa de ser validada. Então, são crianças que apanham para acordar, para ir para a escola. Histórias tristes que a gente tem dos meninos principalmente, né? Homens adolescentes que as mães vão lá e querem tirar da cama de qualquer maneira porque é vagabundo, porque também o doutor falou que aquilo ali era mãe, seja mais severa, dê limites. Né? Seu filho precisa e aí eu acho que vem o fator que é interessante da criação do grupo mesmo, né? Que foi uma coisa bem orgânica que você falou, começou no Facebook, depois o WhatsApp, né? E aí você começa a ter as viradas de chave, né? Inclusive mais divulgação. Quando vocês começaram a perceber assim que o grupo estava ganhando uma capilaridade e as pessoas já começavam a conhecer, até de chegar para você e falar, outro dia eu vi a live de vocês, ou você já conhece o grupo tal, daí você fala assim, não, conheço, eu sou a presidente. Está acontecendo isso, essa virada? O que vocês notam? O que acontece muito comigo são as pessoas me reconhecerem. Eu já te vi. Outro dia, até mesmo quando eu fui a Campinas, que eu voltei foi do Narcolepsy Day do ano passado, tinha uma pessoa na rodoviária, eu falei, o ônibus atrasou, e eu falei, olha, poxa, eu tenho narcolepsia, daqui a pouco eu vou estar aqui dormindo. Ela disse, nossa, mas eu vi uma pessoa no Instagram, nossa, era você. Eu falei, provavelmente. Olha só. Ela, meu Deus, era você. Então, assim, e as pessoas, como a gente tenta levar, não para um lado engraçado, mas falar com uma leveza, né? Para que a pessoa escute e preste atenção, as pessoas acabam identificando um amigo, outro. E muitas pessoas também com apneia do sono agora, né, Arlete? Apneia do sono grave, que a pessoa sente sono, o mesmo sono que a gente o dia inteiro, e ela chega lá na internet e coloca assim, sonolência, muito sono, né? E acaba caindo na Brane. Então, a Brane agora tem não só pessoas com narcolepsia e personite idiopática, tem aquela outra síndrome que eu não sei falar direito o nome, Klein-Levin, e o pessoal da apneia grave que passa pela gente, alguns ficam lá. Estão ajudando mais pessoas do que vocês imaginavam até inicialmente, né? Nossa! E você tem uma experiência também que ainda, infelizmente, no Brasil ainda é pouco exitosa, da obtenção de medicamentos de difícil acesso, né, Arlete? Você é uma das primeiras, se não a primeira, pessoa a conseguir a liberação judicial do oxibato. Você gostaria de falar um pouquinho desse processo, até para quem está ouvindo entender como é que foi, porque às vezes até uma pessoa que precisa de algo parecido, a gente sabe que muitas medicações para narco e hipersonia não tem no Brasil, né? A gente tem que conseguir via essas vias judiciais mesmo, nem o SUS contempla nada, né? Sim. Quando eu peguei o diagnóstico do Alberto, né, que o nível de hipocretina dele veio muito baixo, eu não conhecia ninguém que tivesse, né, narcolepsia, e aí eu fui
buscar na internet e encontrei, felizmente, a Ana Braga, que já estava com a associação, e aí foi onde eu entrei na associação e foi aonde me deu assim a força. Aí eu vi, nossa, como tem tanta gente com esse problema, né? E aí até hoje. Isso foi assim que eu tive o diagnóstico, quer dizer, deu o quê? 2 anos, né, que eu entrei. Isso. De lá para cá, assim, eu acho que teve uma evolução muito grande, né? Muita gente entrando, eu divulgo, então muitos conhecidos meus já sabem que eu estou nessa, já sabem que tem doença do sono, então vem me falar. Então é um movimento muito importante que eu agradeço muito a Ana Braga que começou. Então, aí quando eu tive o diagnóstico da Alberto, eu e ele, né? Porque ele pesquisa muito, né? A gente estuda junto. Aliás, eu acho até que ele estuda mais do que eu, ele sabe muito. Ele estuda, ele quer saber como é que a medicação funciona, quer saber tudo e vai atrás, né? E aí ele me falou, mãe, foi ele até que começou. Tem uma medicação que não tem no Brasil, que é a medicação padrão ouro para começar o tratamento. Aí eu fui atrás com ele, né? Que era, na época, o oxibato de sódio. Naquela época, acho que ainda não tinha o pitolisant nem o sorianfetol. Então, aí falei, bom, não tem aqui por quê? Aí bom, vamos atrás, né? Por que não tem aqui? Eu fui fazendo um caminho, levei 1 ano e meio, fui até a Portugal para ver como que era lá, né? Aí, lá também não consegui, porque Portugal, Espanha, Itália, eles não vendem, o governo compra e eles fornecem. Então, você tem que estar morando lá para você receber. Estados Unidos eu não fui, porque além de ser muito mais caro, era mais complicado, então eu parti para a Europa, e aí eu falei, mas por que a gente não tem aqui? E fui ver a fórmula, e aí enfim, fui atrás. Tentei trazer, não consegui, liguei para muitas importadoras de medicação, todas me diziam que não trabalhavam com essa medicação. Falei, não, mas não é possível. Aí eu busquei a Brigo e Rios Advogados, que é um escritório de advocacia especializado em medicação, né? Falei, não é possível. Aí conversei com a doutora Elizabeth, com a doutora Ellen, e elas conseguiram descobrir uma importadora que fazia esse trabalho, e aí trouxeram judicialmente, né? Trouxeram para cá. E agora, quer dizer, agora a gente sabe que se você quiser comprar, você pode comprar, porque já tem o caminho aberto, já tem as importadoras que trazem. Ele está vindo da Inglaterra, porque a Alemanha não pode exportar, enfim, o mais fácil agora é vir da Inglaterra. Então, esse foi o caminho. Muito bom. Eu tinha falado para vocês aqui que a gente tinha muita coisa para conversar, mas como sempre a conversa flui, a gente mal começou e já estamos estourando o tempo. Então, certamente, a gente vai ter que ter outras oportunidades aí de conversar, já estão convidadas mais uma vez, né? A gente ver se a gente consegue trazer a doutora Cristiane Bahia, né? Que também é uma força muito importante nisso, na UERJ. A gente tem muita coisa para falar, então já fica o convite e foi muito proveitosa essa conversa. Ana, agradeço. Para a gente terminar, divulga aí só queria falar, doutor, da minha experiência com a medicação, que ninguém me perguntou. Não deu tempo. Mas ninguém me perguntou da minha experiência com pitolisant e como ele mudou a minha vida. Está ajudando bastante, pitolisant. E, nossa, meu Deus, é uma virada de chave na nossa vida. Eu preciso deixar essa mensagem aqui para as pessoas. O pitolisant, ele pode vir comprado, não tem toda essa burocracia, né, Arlete? Sim, é só comprar. Isso, é só comprar. Não perca a esperança, porque a gente tem esperança e eu já consigo fazer muitas coisas que eu não conseguia fazer antes. Se perguntar qual mensagem você deixa, é essa. Divulga as redes sociais da Brain, quais são para o pessoal acessar. Então, vamos lá. A gente vai deixar também na descrição. Tá. Então, é @Brani Oficial. @Brani Oficial, nosso Instagram. O e-mail, abnarcolepsia@gmail.com. Perfeito. E nós já contamos com o senhor, viu? Certamente. Inclusive, sou um divulgador, porque eu ainda tenho minha camiseta da Bran, e é interessante realmente isso que vocês falaram.
só de sair com a camiseta, as pessoas perguntam o que é isso. Mais de uma vez eu saí com essa camiseta e me perguntaram, eu expliquei mais ou menos o que era, então é muito interessante. Meninas, eu vou encerrar mesmo, mas a gente está assim, com todas as deixas para uma segunda reunião, logo mais a gente faz. Então, muito obrigado mais uma vez pela presença e até uma próxima. Até. Nós que agradecemos, até. As opiniões e pontos de vista expressados pelo entrevistador e pelos convidados não necessariamente refletem aqueles da Academia Brasileira de Neurologia. Para maiores informações, visite abneuro.org.br.